né? E Então vai não só ser. isso também, exatamente esse assunto que a gente está falando de criação de IA, não sabemos mais o que é fake e o que é real, entra exatamente no terceiro tópico da nossa newsletter, que é o papel do professor no meio de tudo isso. Que Isso aí. muitos professores ainda têm a mentalidade, a gente fala pela nossa experiência com diversas instituições, de a tecnologia um dia vai nos substituir. Já existem escolas na China que os professores são unicamente robôs e unicamente IAs, não tem um ser humano que não seja as crianças na escola. Então a gente chega realmente nessa ideia de um dia a tecnologia vai substituir o professor, né? Pensando assim unicamente no educador por completo. E existe o Augusto Cury, autor muito renomado nessa parte, É, tanto de psicologia, né, psiquiatria e educação, ele tem é. uma frase que diz que o dia que o professor for substituído por uma máquina, a sociedade acaba. Porque o papel do professor não é o mesmo que a máquina está fazendo, de simplesmente dar a informação. O papel do professor é realmente instigar o pensamento sobre a informação que o aluno está recebendo. Então, lá no nosso blog, quem quiser dar uma olhada depois mais a fundo nesse assunto, que é um assunto muito bacana da gente discutir, dá para fazer um podcast só disso em qualquer momento, é o que o professor realmente precisa compreender do seu papel como educador, orientador dos seus alunos. E a gente não está falando só do ensino superior, né? A gente tem que pensar nas crianças aí que precisam entrar nessa nova era tecnológica, não só educacional, com outros olhos, olhos que as nossas gerações já não têm mais, vamos dizer assim, né? Não tiveram naquela época. Então agora a gente precisa todo mundo se reinventar. E dentro da sala de aula, a reinvenção, na minha opinião, é muito mais que urgente. Ótimo ponto. E na verdade eu acho que é um assunto para a gente trazer para um podcast só sobre esse tema. E você sabe que agora tem se falado muito sobre aquela escola nos Estados Unidos, em Austin, na verdade, a Alpha School, em que os alunos estão passando só 2 horas aprendendo com o tutor IA e o resto do tempo estão interagindo, estão criando, enfim, estão uma série de outras atividades que não tem a ver exatamente com o conteúdo próprio, né, de currículo. Escalada, teatro, música. Exatamente, Uhum. isso aí. E é bem interessante, porque ali o que a dona da escola fala, inclusive já tá no Brasil já está saindo muita coisa sobre eles, mas é que o professor, na verdade, ele está ali, né, como é nesse papel de trazer o protagonismo do aluno e tentar, mas não são professores no sentido tradicional da palavra, né? Não é um professor de geografia que está ali, é alguém que está só ajudando no desenvolvimento da criança, mas não necessariamente alguém que está dominando o conteúdo. Então, é uma era nova e que tem que se tomar muito cuidado, mas pode ser muito interessante, né? No caso da Alfa, aparentemente estão tendo bons resultados, mas enfim, experiências assim já aconteceram antes, mas vamos ver agora como é que vai ser com o IA, né? E é Então, muito bacana de dizer exatamente da Alpha que eles usam uma metodologia chamada Two-Hour Learning, que é exatamente exatamente. isso. O tradicional, que é o que a gente estava acostumado, né? Crescemos 7 horas da escola só com esse método, virou um método de somente 2 horas. E as estatísticas com base nessa metodologia são infinitamente melhores do que a metodologia tradicional. Então, por mais que a gente tenha todo esse ambiente novo para explorar, como você mesmo disse, né? A gente tem que fazer com cautela, mas a área da tecnologia na educação tem um incrível potencial. Não, vai ser, né, vamos viver uma era de ouro. E por isso que é bacana a gente estar acompanhando e até registrando aqui uma das coisas legais do podcast, é a gente poder depois rever um pouco essa evolução que a gente agora vai estar participando e assistindo ao vivo, né? Vamos dizer assim.